Para você ligado no Orla Play Sports, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou Roberto Filho, tá começando mais um Clutch Time, onde você sabe de tudo sobre basquete, futebol americano e os outros esportes além do futebol, tá certo? A gente teve mais uma semana movimentada na NFL, com quarterbacks reservas se destacando, titulares indo mal, algumas zebras acontecendo na rodada, e a gente também teve atualizações sobre o caso do Kawhi Leonard, que é onde a gente vai começar o programa de hoje. Obviamente não estou sozinho, tenho na minha frente meu colega de bancada, Luiz Henrique Gomes. E aí, meu amigo, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana. Assuntos quentes, hein? Vamos lá. Bom, a gente começa trazendo atualizações do caso do Kawhi Leonard, que para você que talvez não tenha visto outro programa onde a gente comentou isso, a NBA está investigando o jogador e o time dele, né, que é o Los Angeles Clippers, porque existem algumas suspeitas de que um patrocinador do Los Angeles Clippers estivesse pagando uma grande quantia de dinheiro para o Kawhi Leonard, como uma forma de dar a volta no teto salarial da NBA, o que é completamente ilegal, até porque todos os times têm o mesmo teto para distribuir sobre os jogadores, então você pagar mais para um jogador por fora é considerada uma medida ilegal. E a gente teve algumas atualizações sobre isso, porque aparentemente o Kawhi Leonard e o seu tio estavam pedindo a ilegalidade Legais. para todo Todo mundo mundo. e o Los Angeles Clippers resolveu aceitar. Eu vou explicar aqui para você, ó. Ele está sendo investigado por receber cerca de 48 milhões de dólares por fora do contrato, que, como eu falei, isso é ilegal. E a empresa que pagava esse dinheiro para ele era uma empresa do dono do Los Angeles Clippers, que deixa tudo ainda mais suspeito. E durante 2019, quando o Kawhi Leonard já era um agente livre, os Lakers e os Raptors, que era o time onde ele estava, tentaram contratar ele e o tio dele exigiram a esses dois times nas negociações. Está vendo os dois times ali na nossa Sim, tela? tela. Eles exigiam que o Kawhi fosse dono de uma parte da franquia, que ele tivesse acesso irrestrito ao avião do time, que o time desse uma casa nova para ele e que também desse dinheiro de propaganda sem que ele precisasse realizar nenhuma atividade. Os dois times não aceitaram, Los Angeles Clippers aparentemente aceitou e fez tudo isso. Luiz, tudo indica que o Los Angeles Clippers, o dono da equipe e o Kawhi Leonard e sua corte de agentes, né, tenham agido na ilegalidade. Você acha que a NBA vai ter coragem de punir a franquia e o jogador como deve? Ou meio que vai esperar, sei lá, a situação dar uma esfriada, a temporada da NBA a gente sabe que tá começando daqui a um Um mês. mês. Vocês acham que a NBA vai deixar isso esfriar pra lá mais na frente, dar uma punição um pouco mais leve pra todo mundo que tá envolvido? Primeiramente, que você tem muitas coisas para falar sobre. Assim, bizarras, primeiramente, as exigências, né? Bizarras. Ganhar dinheiro de publicidade sem fazer nada, acesso irrestrito ao avião privado. Só que sabe o que mais me pega nessa situação toda? Ele apresentou isso numa cara dura, entre aspas. Isso que é o que me pega, porque com certeza ele não foi o primeiro. Ah, Ele pode. não foi o primeiro. E assim, o que mais me incomoda dessa situação toda, porque quando o Kawhi fez isso lá em 2019, o Lakers e o Toronto não anunciou a NBA. Não chegou e falou, olha, tem o Kawhi, a gente quis contratar ele, mas ele queria coisas ilegais. Por que o Lakers e o Toronto não chegaram na NBA? Porque eles teriam autoridade de fazer isso. Falar, ó, quisemos contratar o cara, mas o cara pediu coisa que era ilegal. É. Por que eles não fizeram isso? Isso levanta ainda mais suspeitas sobre a história de que todos os donos Antes fazem fizer isso, isso, mas é que assim, não foi uma denúncia que partiu por um time, foi um jornalista que listas. descobriu irregularidades no contrato nos contratos e todos esses buracos, né? Vai ver os times têm esse acordo De de não anular dinheiro. cavalheiros de não fala nada porque sabe que tá todo mundo envolvido em besteira. Mas assim, também dizem que agora que foi descoberto,
muitos donos de equipes estão revoltados, querem punição pesada pro Los Angeles Clippers, até porque, pô, não é meu time, né? Não é Então, meu time, então é isso. então eles só querem a punição e não estão nem aí pra isso. Você acha que vem realmente uma punição pesada ou vão dar um jeito de dar uma volta nisso e deixar cair no esquecimento? Eu acho que não vai ter uma punição muito grande, primeiramente. Eu acho que a NBA se preocupa muito com a imagem dela, isso não tenha dúvidas, mas também não ao ponto de ela interferir em toda a estrutura que ela é formada. É, como eu disse, para os Lakers e o Toronto não terem denunciado isso quando ocorreu em 2019, eu acredito que isso seja um costume recorrente, inclusive das próprias franquias Lakers e Toronto, porque para É, eles, que estavam envolvidas, a né? minha Aham. impressão é que os Lakers e o Toronto não reclamaram dele ter agido querendo coisa ilegal, mas foi o que ele pediu de ilegal, sabe? É, ele pediu até Ele demais, pediu, né? entendeu? Tipo, você pode ter um certo Aham. limite, entende? Uhum. Então, é uma coisa que tem que ver, porque se investigar o Clippers, com certeza o Clippers vai falar, beleza. Mas, e aquele ali, ó. Porque os donos sabem o que os outros fazem. É. Então, aí a pergunta é, será que vale a pena pra NBA mexer nesse vespeiro de, tipo, punir o Clippers, sabendo que o Clippers pode, talvez, denunciar outros casos e isso causar um circo ainda maior? Não sei. Aí vai do comprometimento que a NBA tem com a própria imagem. Mas conhecendo como que funciona a dinâmica das franquias americanas, eu acredito que vai haver uma punição, mas não tão severa como tirar o dono do time ou algo do tipo. Nesse caso eu não vejo isso. É, além dessas exigências, o Kawhi também exigia que esses dois times assinassem com o Paul George, né? Que hoje em dia parece algo Não sei, como não. um pedido completamente descabido, inusitado, mas na época era algo que fazia sentido e foi o que aconteceu, né? O Kawhi Leonard já assinou com o Los Angeles Clippers e, tipo, minutos depois do anúncio da assinatura dele, veio o anúncio da troca pelo Paul George, que acabou levando o futuro MVP da NBA, o Shai Gilgeous-Alexander, pro Oklahoma City Thunder. E só para fechar esse assunto, a Jeannie Buss, né, que é a herdeira dona dos Lakers, recusou as exigências do Kawhi Leonard e sua família e citou a ilegalidade das demandas feitas durante as negociações. E a NBA segue com as investigações. O jornalista que descobriu tudo isso, que se eu não estou enganado é o Pablo Torre, o nome dele. Cara, a cada semana ele tá cavando, cavando e ele vai descobrindo Descobrindo mais coisa. coisas. Então, assim, tá com cara de que a NBA não vai ter outra saída a não ser dar uma punição pesada em cima da equipe, do jogador, e as punições podem chegar até, por exemplo, o dono do Clippers ter que vender o time, ou o Kawhi Leonard ter o contrato rescindido Rescindido. imediatamente, virar um jogador agente livre. Mas a gente, né, tem que esperar pelos próximos capítulos. Vamos ver. Bom, chegando ao nosso próximo assunto, né? A semana 3 da NFL, onde vimos vários times invictos sucumbirem Irem. no domingo. Acho que a pior das derrotas, né? Pelo menos em termos de vantagem, foi a derrota do Cincinnati Cincinnati Bengals Bengals. para o Minnesota Vikings. O Cincinnati Bengals estava com quarterback reserva, só que o Minnesota Vikings Também também. tava. E aí se deu melhor Carson Wentz e o squad de Minnesota, que teve uma defesa avassaladora, que Espetacular. acabou com o jogo. O Jake Browning, quarterback reserva dos Bengals, não conseguiu arrumar nada. Luiz, os Bengals perderam o primeiro jogo agora, é o primeiro jogo sem o Joe Burrow, onde a gente já falou que vai ser muito difícil a temporada deles sem o Burrow. Ele tá fora por 3 meses, praticamente todo o resto da temporada regular. Sinal vermelho pros Bengals? Primeiramente, novamente, quem está vendo a nossa imagem, quem não está só escutando, está vendo. Aí o homem do jogo, Isaiah Rodgers, ele que teve a nota mais alta de um defensor da história da NFL, desde que é contabilizado, obviamente, o rate. Ele teve uma nota de 99,9. Teve duas interceptações retornadas para touchdown, fumble forçado, fumble retornado para touchdown, passe desviado. Então, assim, defesa de Minnesota elite.
Quanto aos Bengals, cara, assim, é que é meio sacanagem com o Jake Browning também, porque, pô, é o Joe Burrow, sabe? É tipo, É, poucos é. quarterbacks na liga hoje substituiriam à altura o Joe Burrow. Mas também não é isso aqui que aconteceu, né? Jogou Isso. muito mal. E assim, informações, tá? Informações que saíram aí de insiders é de que os Bengals estariam cogitando, estaria sendo discutido trazer o Kirk Cousins, que nesse momento é reserva do Atlanta Falcons, que inclusive jogou, né, contra os Panthers, né, que o Michael Penix Jr. fez uma partida tenebrosa, mas informações de que parece que os Bengals estão avaliando trazer um quarterback aí para comandar essa equipe. Seria o Kirk Cousins? Seria, quem sabe, o Russell Wilson, que também acabou de ser bancado lá nos Giants? Não sabemos, mas, assim, os Bengals, olha, sinal vermelho ligado, não jogou bem. A defesa, que a gente já sabe que ela tem vários problemas, novamente, não jogou bem. Carson Wentz fez o que quis. Então, É. olha, É, jogo difícil. o próximo jogo do Cincinnati Bengals é um jogo de segunda-feira à noite contra o Denver Broncos. O Minnesota Ruim. Vikings joga contra os Steelers na Irlanda semana que vem. Irlanda, Dublin, Mais um dos jogos internacional. internacionais da NFL. A gente teve o jogo no Brasil, teremos Irlanda semana que vem, também teremos Alemanha, Espanha e Inglaterra Terra. também esse ano, né? NFL cada vez mais internacional. O nosso próximo assunto é, é, Olha, o olha. nosso próximo assunto é o meu, o seu, o nosso Green Bay Packers, que não conseguiu nada ofensivamente contra o Cleveland Browns, mas estava ganhando de 10-0 até metade do último quarto. Aí leva um field goal e daí o Love lança interceptação. E leva o empate. Aí o Green Bay consegue um drive pro field goal da vitória. O field goal da vitória é bloqueado. E além de tudo isso, os Browns, talvez a primeira sorte que o Browns tenha tido em anos, No século. consegue um field goal para tirar a invencibilidade do Green Bay Packers. Assim, a gente Fale, sabe Roberto. que a defesa dos Browns é muito boa, principalmente o front seven ali. Mas, assim, Green Bay parece que jogou no esforço mínimo, sabe? A sensação de Salto que alto. Você acha que o Green Bay Packers pode entrou de ser, salto alto? pode Tipo, vamos ser. ganhar a hora que nós quisermos? Não sei se. Acho que dá pra levar dessa maneira. Dava a impressão de que o Green Bay achou que nada ia acontecer, tá ligado? Aham. Tipo, o ataque dos Browns, que realmente não é um ataque tão bom, Muito ruim. não ia conseguir nada. E, pô, segurando os caras a zero, faltando 5 minutos pro jogo acabar, era o destino que o jogo parecia que ia tomar. Vi pouca vontade na defesa, pouca vontade no ataque, a chamada de jogadas também meio ruim, sabe? Acho que Green Bay acabou merecendo a derrota pela falta de pulso. Não soube comandar o jogo. Acho que, pô, por exemplo, faz 17 pontos, que é pouco, ganharia o jogo. Ganharia. Pô, então, né? Tudo bem que a defesa deles é muito boa, mas só 10 pontos contra os Browns. Para um time que quer ser campeão da NFL é complicado. Mas uma coisa que a gente vem falando desde a primeira semana é que a defesa dos Packers está em um nível alto, de que a defesa dos Packers está funcionando, mas de que o ataque ele não engrena, tipo, não consegue pontuar da forma como esse time tem capacidade de pontuar. A gente viu no jogo, eu não estava vindo ao É. vivo, né? Eu estava vendo o jogo de Tampa, também que me fez passar raiva pra caramba, o Tampa Bay Buccaneers, mas ganhamos. Eu vi o condensado, né, do Packers e Browns. Cara, o que eu vi é um Jordan Love muito errático, um Jordan Love que às vezes inseguro. Que assim, a defesa dos Browns ela é muito boa. A gente fica zoando os Browns aqui, que eles merecem também. Se vocês, Sim. não, eles fazem de tudo. O Browns é o grande símbolo de fracasso da NFL. Mas, cara, a defesa do Browns é muito boa e esse time é muito subestimado.
muito subestimada. Mas é que o ataque, né? Joe Flaquinho, cara. Não, e assim, pô, o ataque deles fez 13 pontos. Então, assim, a defesa do Green Bay Packers, por mais que a gente possa, principalmente no final do jogo, o running back deles estava quebrando muitos tackles. Mas, cara, segurou o time deles a 13 pontos. Segurou. Green Bay deveria ter ganhado, mas o ataque realmente não conseguiu achar nada. Eu acho que, assim, acho que isso não vai acontecer semana que vem. Até porque é um jogo mais, sei lá, um jogo mais importante. Green Bay tá igual o Corinthians, né? Ele escolhe quando quer que joga. Tem jogo que, nossa, agora o Corinthians vai engrenar, daí vai lá e pede pro Sport. Então é uma situação parecida, assim. Uma pena que os meus dois universos continuam se colidindo depois de tanto tempo. Enfrenta o Real Madrid, ganha de 3-0, pega o Ibis, toma de 4, então, e essas coisas. O próximo jogo do Cleveland Browns é contra o Detroit Lions, enquanto o Green Bay joga o Sunday Night contra o Dallas Cowboys. O nosso próximo assunto é a vitória épica do Philadelphia Eagles contra o Los Angeles Rams. A gente não citou, o Green Bay Packers estava invicto, também perdeu a invencibilidade. Esse era um confronto de 2 invictos. Os Eagles levaram a melhor, mas também com muita emoção, que os Rams abriram 26-7 em um dado período do jogo. Os Eagles conseguiram virar para 26-27. O Rams foi chutar o field goal da vitória, que foi bloqueado e ainda retornado para o Eagles deixar essa vantagem de um touchdown, 33-26. Os Eagles, a gente sabe, é o time a ser batido, né? Mas o Los Angeles Rams ainda continua mostrando que é um time poderoso, no sentido de consegue competir, consegue ganhar jogos. É um time que provavelmente vem para ganhar a divisão e vem para dar trabalho nos playoffs, né, Luiz? Assim, primeiramente eu gostaria de falar sobre Matthew Stafford, quarterback dos Rams, que, cara, sou muito fã e ele é muito subestimado. É que, assim, as pessoas que começaram a ver a NFL recentemente, vocês não conhecem o que era o Detroit Lions pré-2021, pré-2022. Era uma coisa, assim, o que os Browns são hoje... É que os Browns são os Browns desde sempre, né? Mas, tipo, o que o Dolphins talvez seja hoje era o que os Lions eram. Era um símbolo de fracasso e de cemitério de quarterbacks. Era isso que os Lions eram. Aí, em 2009, eles, com a primeira escolha, draftaram o Matthew Stafford. Que, assim, dentro das limitações, que era o time dos Lions, ele fez, assim... Ele é o maior quarterback da história dos Lions. Ponto. Com certeza. Ponto. Assim, ele tá top 10 de maiores passadores da história, top 10 com mais touchdowns da história da NFL. Então, é um cara lendário que só foi conseguir um Super Bowl justamente no ano que ele foi trocado para o Los Angeles Rams, né? Então, é um cara que foi subestimado por muito tempo no Detroit Lions, que agora nos Rams talvez tenha dado o crédito merecido porque agora ele joga bem, ele consegue ganhar, que é uma coisa que nos Lions ele não conseguia fazer. Diversas temporadas em que ele jogava muito bem, mas que os Lions não ajudavam e o time ficava com 5 vitórias, 6 vitórias na temporada. Então, basicamente a situação que acontecia com o Drew Brees final de carreira contra o Saints. Aquele cara, o ataque era muito bom, mas a defesa não funcionava, então escolhas ruins e tudo mais. Mas falando sobre o jogo, né, agora, grande jogo do Eagles, assim, o Eagles mostra o porquê que ele é campeão da NFL. Ele mostra, tipo assim, o jogo tá perdido, 26-7, né, que chegou a abrir, 26-7. Isso, 26-7. Sem problema, vamos atrás, tipo, vamos continuar lutando. Jalen Hurts mostrando, ironicamente, um coração muito, muito forte. Conseguiu agora também, em vez do jogo terrestre, conseguiu passar muito bem a bola. E que, assim, no último lance, aqui um field goal que daria a vitória para os Los Angeles Rams, é bloqueado, retornado para touchdown. Mas, assim, eu acho que os Rams perdem, mas de cabeça erguida. Tipo, cara, pau a pau poderíamos ter ganhado dos Eagles. Então, assim, o Rams é um time que tá muito abaixo do radar. Não muito, mas tá um pouco abaixo do radar, que pode chegar ao Super Bowl sim, tá? Se a gente viu agora contra o Eagles, que pra mim, junto com os Bills e os Ravens, são os melhores times da NFL hoje, e conseguiu trocar de igual para igual, então... Olho no Los Angeles Rams. O próximo jogo dos Eagles é contra o Tampa Bay Buccaneers, o seu Tampa Bay Buccaneers.
O Los Angeles Rams enfrenta o Indianapolis Colts, que a gente vai falar já, tá bom? Então, O nosso próximo assunto é a vitória, outra vitória chorada. vitória No último culposa. domingo, o San Francisco 49ers vencendo o Arizona Cardinals por 16-15. É um jogo de segundo horário de domingo. Um jogo que teve o Mac Jones, né? Já que o Brock Purdy tá machucado. O Mac Jones levando o San Francisco 49ers à vitória. Outro jogo com field goal sendo decisivo. Dessa vez o field goal certo, né? Vitória por 16-15. Você tá vendo na foto James Conner, o running back do Arizona Cardinals, teve uma lesão gravíssima e tá fora da temporada. Assim, mais um invicto que caiu. Né? O Arizona Cardinals tinha vencido os 2 primeiros jogos. Mas também, né? Paints e Saints, né? Então, exatamente isso que eu ia trazer. Alguns dos times que venceram os 2 primeiros jogos tiveram adversários fáceis, como o Arizona Cardinals, que nesse primeiro jogo de divisão, contra o adversário que tá remendado, já perdeu. Então, assim, o início foi só para se empolgar e agora o time regride, é isso? Assim, primeiramente que esse jogo foi derrota para os dois lados, tá? Assim, não derrota de quem assistiu, né? Não somente pelo jogo ter sido... Assim, os quarterbacks jogaram bem. Teve muito drop do Marvin Harrison também. Era pros Cardinals terem vencido esse jogo, tá? Mas perderam touchdowns fáceis. Aqui, mas a grande notícia para ambas as equipes são as lesões. James Conner fora da temporada e Nick Bosa também fora da temporada pelos 49ers. Ou seja, um time perdeu o principal running back da equipe e o outro perdeu o edge rusher da equipe, que para mim é um dos melhores da NFL. Talvez top 10, top 7 melhores da NFL. Então, assim, foi um jogo tecnicamente um pouquinho abaixo, mas é estranho, porque o jogo foi abaixo, só que os quarterbacks jogaram bem. O Mac Jones não jogou mal. O Kyler Murray também não jogou mal. Mas as coisas não fluíam. E agora, olha, a divisão tá embolada, tá os Rams com 3 vitórias, Cardinals tá 2-1, 49ers tá 2-1 e o Seattle tá 2-1. Que o Seattle também destruiu o Saints. O New Orleans Saints. Quem não também. Eu tenho certeza que os Buccaneers vão perder um jogo pro Saints. Mas vamos lá. Não, calma, pode ficar tranquilo. O próximo jogo do Arizona Cardinals é já nessa quinta-feira contra o Seattle Seahawks, mais um confronto de divisão para colocar Arizona à prova. O San Francisco 49ers enfrenta o Jacksonville Jaguars. E eu falei para você que daqui a pouquinho ia chegar nos Colts, porque o nosso próximo assunto é simplesmente Daniel Jones, o Indiana Jones do Indianapolis Colts, que assim é inacreditável, né? A gente sempre tratou o Daniel Jones como um dos piores quarterbacks na liga. O tempo dele no New York Giants, assim, tempo frustrante. Só uma temporada foi 2022 que ele foi para os playoffs, que deu para tirar alguma coisa. E ele sempre era titular, até que o time resolveu se cansar dele. Ele foi para o Indianapolis Colts, que aqui a gente tratou como um time desiludido, desorganizado, que a gente tratou como final de pelotão justamente por ter ele como titular. Enquanto o New York Giants, antigo time dele, anuncia a troca de quarterback, o Russell Wilson foi contratado, só jogou esses 3 jogos. 3 jogos. Agora vem o novato Jackson Dart para ser titular na semana que vem. O Daniel Jones já tá com quase 1000 jardas lançadas, não lançou interceptação, 6 touchdowns totais, rating de 111. Cara, que é isso? Então, assim, a gente quando fez o primeiro programa aqui, quando a gente fez a nossa tier list, a gente falou que os Colts brigavam pelo draft de 2026, porque a gente não confiava em nenhum dos quarterbacks, que era o Richardson e o Daniel Jones. Aí decidiu jogar bola. É isso, tipo assim. Aí a pergunta deixa o homem trabalhar. Aí a pergunta é, será que o problema não era os Giants? Assim, muito cedo, ok, 3 jogos, tudo pode acontecer, fato. Mas, pô, o que a gente tá vendo lá nos Giants, o que a gente tá vendo aqui nos Colts, os Colts pegaram, assim, não é que as vitórias dos Colts, obviamente, teve vitória, no caso, contra os Titans, que é um time fraco, beleza. Mas os Colts... Dolphins também, Dolphins, que é fraco. Mas, pegaram um bom time do Denver Broncos. A defesa do Denver Broncos é uma das melhores da NFL.
E o Daniel Jones conseguiu jogar muito bem. O que mais me agrada no jogo do Daniel Jones é essa estatística aqui, ó. 0 interceptações. Está cuidando muito bem da bola. Entende? O Jonathan Taylor, um dos melhores running backs da liga, que está se mostrando, jogando muito. Então, E um corpo de recebedores que não é grande coisa, né? O corpo de recebedores do Indianapolis Colts. mas é sólido. Tipo, tem o Alec Pierce, tem o Michael Pittman Jr., tem o... Como que é? Adonai Mitchell, né? Que foi draftado no... O Josh Downs também. Então, assim, não é um... E tem o Tyler Warren, tight end, draftado esse ano. Muito bom, por sinal. Pra mim, é um dos concorrentes ao calor ofensivo do ano. Mas é um time que tá... Cara, pode brigar. Os Texans estão 0-3. A gente colocou os Texans como indo pros playoffs. Eles estão 0-3. Entendeu? Entendeu? Os Jaguars estão 2-1. Os Titans já foi com Deus aí. Os tá? Titans, não, os Titans assim, acho que era até aceitável. O quarterback lutando pela própria vida, eu diria, em Tennessee, né? Entendeu? Quarterback novato. Então, assim, os Colts manter esse jogo. Vai ter um confronto contra quem os Colts vão enfrentar semana que vem? O Los Angeles Rams. Bom jogo, né? Já que a gente tratava antes da temporada os Colts como um tapete para os outros pisarem. Agora os Colts invictos, 3 vitórias, nenhuma derrota contra o bom time do Los Angeles Rams que a gente já comentou aqui, né? Ver como que o Daniel Jones vai lidar com a pressão do Los Angeles Rams, que é muito forte. Jared Verse da linha defensiva dos Rams, muito forte. Foi calouro defensivo do ano passado, então muita pressão que vai chegar. Ver como que o Daniel Jones vai ler essa secundária, como que os Rams vão se preparar para o Jonathan Taylor, que agora talvez não seja controlar o Daniel Jones, mas seja controlar o Jonathan Taylor, fazer o Daniel Jones passar mais a bola para ver como que fica. Mas, assim, jogando o jogo correto, quando precisar passa, quando precisar corre, scramble. Isso. Daniel Jones Bowl. MVP vem aí, tá? Para fechar o nosso programa, a gente traz os palpites da rodada. Como eu falei, quinta-feira teremos Arizona Cardinals e Seattle Seahawks abrindo a rodada no Thursday Night Football, Luiz. Quem você acha que leva? Vamos comentar, tipo assim, só um pouquinho sobre o que aconteceu. A gente não colocou nenhum prime time, porque nenhum prime time, tipo assim, teve ontem o Lions e Ravens, que foi um jogão, mas Bills e Dolphins, os Dolphins até chegaram a competir, né, no Thursday Night, só que... Perderam. Novidade também, né? O Kansas City Chiefs ganhou do New York Giants, né? A gente falou que queria que os Giants ganhassem pela surpresa, mas nem isso. Né? Deu dó. Assim... Eu vi o Russell Wilson jogando e me deu dó. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu falei, cara, coitado, velho, não dá mais. E o jogo de segunda-feira entre Lions e Ravens foi muito bom, mas no final ali parecia que seria um jogo decidido no final, mas o Lions conseguiu o touchdown que abriu bem a vitória. E basicamente acabou com o jogo. Seattle e Cardinals. Assim, Sandarno jogando bem também por Seattle. Agora o Kyler Murray pelos Cardinals sem o James Conner. Vou de Seattle. Eu também vou de Seattle. Acho que, assim, o Sam Darnold ano passado jogou bem pelo Minnesota Vikings e por enquanto em Seattle tá tudo tranquilo, tá jogando né? bem, né? Então não rolou nenhum comprometimento ainda. Acho que Seattle leva. No domingo, o próximo jogo tem o seu Tampa Bay Buccaneers contra o Philadelphia Eagles. O seu Buccaneers ganhou de novo na Bacia das Almas. Dessa vez contra o New York Jets. E os Eagles, a gente já sabe, é o principal time da NFL. E aí? Primeiramente, que é inacreditável o poder do Tampa Bay Buccaneers de querer entregar jogos. É que assim, o Baker, ele tem muita vontade de vencer. O Baker Mayfield, ele quer muito vencer, porque, cara, de verdade. E a field goal bloqueado, retornado também, tivemos vários nessa rodada. Drop que não existe. Perdemos ainda o Mike Evans, que todo ano se machuca. O quinto ano seguido que o Mike Evans se machuca. Ele é muito bom, mas também acontece, né? Tá um pouquinho mais idoso, né? O Mike Evans. Então, se machucou, tá fora por entre 3 e 4 semanas também, ou seja, não joga. Chris Godwin também não sabemos se joga. Então, as nossas esperanças estão no Ibuka, que, vem pra calor ofensivo do ano, pode anotar. Tá indo muito bem nesse início de temporada. Assim, os favoritos, mesmo o jogo sendo em Tampa, os favoritos são os Eagles, natural, campeões do Super Bowl, vindo 3-0. Só que
o nosso retrospecto é bom. Nos últimos 2 confrontos que a gente se enfrentou, deu Buccaneers. Então, e os 2 foram em Tampa também. Uma coisa que eu tava lendo aqui agora, que os Eagles, eles vão vir um dia antes do que eles costumam vir para se acostumar com o calor da Flórida. Que nessa época é muito você forte. que é do Rio de Janeiro, você que é do Nordeste, se por algum motivo estiver vendo, é 40 graus para cima na Flórida nesse momento. Já teve jogo em Tampa com 45 graus. Então, os Eagles são de Filadélfia, que é um clima mais ameno, então vai ser um bom jogo, vai estar no YouTube, tá? GETV, jogo de graça, aí, ó. Verdade. Então, pode acompanhar aí. Palpite? Eu vou falar Buccaneers. Não, eu vou de Eagles, que assim, tá difícil apostar contra, né? Eu também difícil não apostar queria contra. que eles ganhassem, não. Eu sou sempre contra time ganhando sempre, né? Então não gosto de bicampeão, tricampeão. Eu tô torcendo contra os Eagles descaradamente, mas eu acho que assim, tá difícil de parar, né? Nem as jogadas que são faltas, que tem saída falsa no tush-push, estão marcando, né? Então, assim, tá fácil pra eles, né? Inacreditável, tá isso aí. Eu acho que eles levam. No domingo à tarde, no segundo horário, tem um jogo que já é muito importante, que é o Kansas City Chiefs, de 1 vitória e 2 derrotas, contra o Baltimore Ravens, de 1 vitória e 2 derrotas. 2 dos candidatos a, pelo menos, título na conferência, já começando mal, e um deles vai ficar com 3 derrotas. 3. E aí, Luiz? Eu acho que a situação é mais complicada para os Chiefs se perderem. Que assim, os Ravens, mesmo se eles perderem para os Chiefs, ficariam 3. Na divisão tem um Steelers com Aaron Rodgers jogando assim. Ganharam dos Patriots também na bacia das almas. Os Patriots perderam o jogo mais do que os Steelers ganharam. Os Browns. Os Browns, né? Ganharam, mas é os Browns. Ganha o jogo mais difícil que Exato. teve na temporada. Então, os Browns vão ganhar um joguinho ou outro, mas não vai disputar. E os Bengals que agora estão sem Joe Burrow e a gente viu o que tem com o Jake Brown. Ou seja, se os Ravens perderem por acaso esse jogo, dá pra voltar. Agora os Chiefs, 1-3, com os Chargers talvez abrindo... É que eu não sei quem os Chargers vão pegar. New York Giants, aí, ó. 4-0. 4-0. Agora enfrentar um 4-0 dos Chargers, olha... Fora os Broncos estão 2 também. Os Raiders estão 2 também, né? Então, assim, não sei. Mas assim, o título da divisão fica difícil. Então, mas assim, se eu tivesse que apostar, acho que o Ravens vence esse jogo. Eu acho que eu vejo mais do ataque do Baltimore Ravens, né? O ataque do Kansas City Chiefs, tudo bem, tem o Mahomes. Mas eu ainda não vejo aquela explosão de anos anteriores, aquela dinâmica ofensiva que eles sempre tiveram. Os Ravens perderam 2, 3 jogos, mas a gente viu lampejos disso. Eu não diria nem que lampejos. Contra os Bills eles marcaram 40 pontos, só que não ganharam. Uma preocupação é essa defesa dos Ravens. Assim, o Lamar tá jogando muito bem. Já levou 41 contra os Bills, 38 na segunda-feira contra os Lions. Então, assim, talvez seja o dia em que o ataque do Kansas City clique. Eu acho que Baltimore ganha porque eu vejo mais esses lampejos ofensivos na parte dos Ravens e eu não tô vendo isso com o Kansas City Chiefs. Mas é jogão. E o próximo jogo da minha lista é a primeira visita de Micah Parsons a Dallas como jogador do Green Bay Packers. Que história. Isso foi definido antes da troca, muito antes, né, da troca acontecer, mas os Green Bay Packers visitam Dallas Cowboys em Dallas. Green Bay nunca perdeu no AT&T Stadium. Ganhou 5 jogos contra os Cowboys lá e também ganhou o último Super Bowl. O último Super Bowl da franquia, né, que aconteceu em Dallas contra o Pittsburgh Steelers. Então joga para manter invencibilidade. E aí? Olha, que história, né? Assim,
eu quero muito ver como que vai... Assim, a transmissão da NFL, ela é meio cruel, porque ela tá ligada nessa história. Isso, vão Meu, colocar o Jerry Jones dizer na uma TV vez. metade do O jogo. primeiro sec que o Micah Parsons fiz é que vai fazer no Dak Prescott, porque essa linha ofensiva dos Cowboys é bem deficitária também. Se o Micah Parsons fizer um sec no Dak Prescott, meu, vai ser assim, ó, 50-50 a tela, tá ligado? Do Isso, Jerry aham. Jones e do Micah Parsons. Porque, olha, esse Dallas Cowboys ganha. Assim, ai, Cansativo, né? era pra estar 0-3 isso aí. É que os Giants conseguiram. É que os Giants. É complicado. Packers, os Giants. Packers. Cara, assim... Packers. Pô, Green Bay nunca perdeu no estádio deles. Inclusive, Jogos de temporada regular, jogos de playoffs. Playoffs, verdade. É, assim... 2 jogos de playoffs, né? Um em 2016, o outro em 2023. Já teve jogo que o Cowboys abriu, 26-3 contra o Green Bay Packers e perdeu lá. Então, assim, o estádio gosta da gente. E com o Jordan Love, o último jogo que foi nos playoffs, a gente ganhou também. Então, eu quero que a escrita se mantenha, até porque, cara, ganhar do Dallas Cowboys é muito legal. Então... eu quero que o Green Bay Packers ganhe. Assim, os Cowboys me cansam, velho, de verdade. É cansativo falar não me as coisas. cansa, não. Eu gosto, eu prefiro assim. Na segunda-feira teremos 2 jogos que não empolgam muito, pelo menos, né, nas nossas previsões. Primeiro, Miami Dolphins e New York Jets. Jesus. Pra abrir a rodada segunda-feira. Isso aí é o afasta fã, entendeu? Se você ainda não conhece a NFL, não assista esse jogo. Exatamente. Tá certo? Tem aquele Bills e Ravens que atrai fã e se é o jogo perde fã. Se alguém assiste esse jogo, já vai. Mano, não. vou ver beisebol, é melhor. Exatamente. Olha, vai... Os Dolphins 0-3. Nossa, 2 times. Cara, eu já falo aqui que pra mim os Jets ganham. O Miami Dolphins eu não consigo. Os caras dão um jeito de jogar pior que o adversário. Eles tomaram a surra dos Colts daí contra os Patriots. Eles fizeram algumas coisas, mas conseguiram jogar pior. Aí perderam. Contra os Bills, que era muito melhor, jogaram bem por boa parte do jogo. E perderam de novo. Mas perderam no O Dolphins sempre consegue ser um pouco pior que o adversário. Então, assim, eu acho que eles vão ser um pouco piores do que o New York Jets. Acho que os Jets ganham. Já falo aqui, já. É que assim, os Dolphins, eles conseguem... todo jogo arrumar uma forma de perder. Os Dolphins tá fazendo um grande bingo de como perde. Isso, Ele perde jogando mal. Perde de lavada, é o time perde mais jogando consistente bem, da NFL. Ele perde assim, e perde de lavada, e perde jogando bem, e perde de qualquer forma. Assim. Eu vou de... Mas eu vou, assim, é a última vez. Eu vou de vitória dos Dolphins. Assim, eu juro, essa é a última vez. Se os Dolphins não vencerem esse jogo, se perderem esse jogo, pode ser Dolphins versus, sei lá, o São Vicente Krakens aqui, que inclusive é o time que eu tô no São Vicente Krakens. Eu vou apostar no São Vicente Krakens. Justo. Eu é a última vez. Mais. Vai. Pra fechar a rodada, né? O segundo jogo de segunda-feira, Denver Broncos e Cincinnati Bengals de quarterback reserva. Então, acho que Denver Broncos ou... Não. Denver Broncos. Acho que assim, talvez o Jake Browning consiga com um pouquinho mais de tempo entender como... É que o Jake Brown já tá lá há muito tempo também. Isso, então, como reserva, né? Como reserva, então já era pra ele ter entendido o esquema. Vou de, assim, tristeza pros Bengals. Eu queria muito ver os Bengals, o Joe Burrow, principalmente, numa pós-temporada, que a gente sabe como ele se transforma quando enfrenta os Chiefs, se bem que agora nem tá precisando mais, né? Agora aparentemente, qualquer time consegue. Ele tem que ensinar pro Josh Allen, né? Josh Porque do Allen. jeito que tá, vai ter Bills com 15 vitórias contra o Kansas City Chiefs de 9 nos playoffs. Então, né? E sabe qual é o pior? É Chiefs vencer esse jogo, pô. Então, vamos ver. Mas desse jogo aí, acho que vence Denver. Eu acho assim, o Denver Broncos é um time que eu criei grandes expectativas, né? Tem um jogador defensivo do ano, Bo Nix fez um bom ano de estreia, né? Na temporada passada, voltou aos playoffs depois de 10 anos praticamente. Eu esperava um pouquinho mais nesse início de temporada. Perdeu para os Chargers no domingo, a gente sabe que esse é um confronto equilibrado, mas também perdeu para os Colts, que
né? Foi o time que a gente time imaginou não- que era uma vitória fácil. Tá aí o Indiana Jones ainda Indiana na Jones. nossa tela, provando que não. Os Colts vieram pra jogo, então Denver já tá com 2 derrotas, mas eu ainda tenho esperanças. Eu acho que ainda dá pra contornar essas 2 derrotas seguidas e acho que os Broncos fecham a rodada da NFL com vitória. Um duelo pra interessar, Jamar Chase versus o Patrick Surtain, eles vão estar assim, colados, marcação mano a mano, então é o grande duelo entre Broncos e Bengals. E é isso, o nosso programa tá chegando no final, tá certo? Pra você que assistiu, chegou aqui até o final desse programa, você deixa o seu like, se inscreve no Orla Play Sports e clica no sininho, que aí você recebe as notificações dos nossos vídeos aqui e também dos eventos ao vivo, toda segunda, toda quinta-feira. A molecada tá apresentando o Toque de Prima ao vivo pra falar de tudo de melhor que tem no futebol. Tá certo? Semana que vem voltamos com mais assuntos de basquete, futebol americano e os outros esportes alternativos. Beleza? Até a próxima.